Vamos falar um pouco aqui do filósofo alemão Leibniz. Leibniz é um filósofo do século XVII. Os historiadores da filosofia sempre tiveram muita dificuldade em fazer com que Leibniz pertencesse ao molde kantiano, dado que a abordagem de Leibniz é seguramente menos racionalista do que Descartes, Spinoza e Kant. Depois, já no século XX, houve uma crescente tendência entre filósofos profissionais no sentido de ver a lógica como o núcleo central da sua filosofia. Mas essa tendência começou por deixar uma série de questões irrespondidas, por não se conseguir avançar após imputar ao sistema de Leibniz o que não lhe era central. Isso fez com que muitos comentadores ficassem muito embaraçados diante de muitos aspectos no interior da obra filosófica de Leibniz, que claramente não tem relação com a lógica. Isso ocorre porque Leibniz está inserido entre duas visões de mundo, que dificulta muito inseri-lo num sistema, ou seja, a visão holística do mundo e a força do Renascimento e o materialismo mecanicista do século XVIII. Fato é que as ideias de Leibniz estavam por demais muito à frente de sua época, só tendo sido melhor compreendidas e adotadas bem mais tarde, às vezes somente em nosso século. É verdade que, como se costuma observar, sua obra contém, sem dúvida, um potencial até agora não compreendido. Outra distorção bem comum é inserir Leibniz como um filósofo ao modo de um filósofo profissional do nosso tempo, coisa que Schopenhauer já tinha dito no século XIX. Ele foi, como bem denominam os alemães, um gênio universal, um sábio, como disse um grande filósofo francês do século XIX. Pouco se sabe sobre a origem da sua educação, mas sabe-se que teve uma erudição profunda nos clássicos, nos padres da Igreja e na filosofia escolástica. Em 4 de outubro de 1666, ele apresentou sua tese de doutorado. Causou tão grande impressão nos acadêmicos que estes lhe ofereceram o cargo de professor. Mas ele já havia mudado de ideia sobre a carreira acadêmica. Sentiu que o mundo lá fora tinha muito mais a lhe oferecer àquilo que ele procurava. Na realidade, uma das razões pelas quais era tão hostil às universidades como instituições foi o fato de sua rígida estrutura docente evitar a interfertilização das ideias que ele julgava tão essencial ao avanço do conhecimento e da sabedoria. Incansável, inquieto, perscrutador, parece impossível que alguém pudesse realizar tudo o que ele fez. A diversidade de interesses e empreendimentos de Leibniz é estonteante. Como podemos definir um homem que contribuiu de forma tão elevada em tantos campos, incluindo religião e ciência? Em nossos dias, é comum pensar especialmente em religião e ciência como campos que se movem em direções opostas nas respectivas compreensões de mundo. Como eles se unificam para Leibniz? Uma das marcas dos grandes empreendimentos de Leibniz é o esforço que ele fez para unificar tudo através de um fundamento comum que interligasse profundamente fé, religião e política. Leibniz é considerado o último dos grandes polímatas e uma das figuras mais impressionantes da história da ciência, matemática e filosofia modernas. Ele escreveu copiosamente sobre os mais diversos assuntos como política, teologia, matemática e física, e contribuindo com a erudição singular para muitos outros assuntos como química, medicina, astronomia, geologia, paleontologia, óptica e filologia. Ele foi um historiador, um poeta, um teórico do direito, um diplomata, um criptógrafo
e um filósofo que propôs reconciliar a teologia com a metafísica e a ciência. O sistema de Leibniz era um sistema de harmonia, não só no sentido de postular a harmonia universal, mas também no de Leibniz pretender promover uma harmonia dos filósofos, como ele disse certa vez. Uma das mais importantes descobertas de Leibniz foi a da aritmética binária. Mais tarde, ele passou a crer que os chineses a devem ter conhecido, baseado no fato de ela estar implicada na teoria do I Ching. O sistema binário é a noção mais simples dos numerais, embora seu sentido teológico simbólico tenha um desdobramento complexo. Para Leibniz, sua maior significação era metafísica, ou, na verdade, mística, como demonstração de que todo o universo podia ser concebido como construído a partir de número. Leibniz elevou isso àquilo que ele denominou de teologia mística. Ao tomar duas das principais ideias de Pitágoras, e adicionar-lhes uma à sua. Pitágoras afirmava tanto que os números são realidade última, como que o universo como um todo é harmonioso no sentido de manifestar razões matemáticas simples, como o dos intervalos básicos da música. Leibniz aceitava essas duas posições. Portanto, a maior significação de sua descoberta era metafísica, ou, na verdade, mística, como demonstração de que todo o universo podia ser concebido como construído a partir do número. Leibniz era fácil de impressionar. Ele sabia usar bem isso a seu favor, de modo que era sempre requisitado pelas mais diversas cortes da Europa, recebendo valores altos para desenvolver trabalhos que ele quase sempre atrasava a entregar, pois ele sempre usava os recursos recebidos para investir em suas pesquisas e montar bibliotecas, o que deixava os duques aborrecidos. No início de 1679 até 1686, passa a maior parte do seu tempo nas montanhas, burilhando e criando sob os ventos da harmonia com a natureza. Depois de tempos nas montanhas, o filósofo peregrino passa grande parte do seu tempo viajando por diversos países da Europa. E nesses seus circuitos de viagens, ele reúne uma grande quantidade de informações sobre a origem das línguas, primordialmente em busca da existência de uma única língua arquetípica. Em oposição à maioria dos filósofos importantes daquele período, especialmente Descartes, Bacon e Hobbes, que usavam o método de raciocínio para obter verdades, Leibniz procurou reconciliar a tradição lógica, retórica e matemática, reunindo suas três fases distintas numa visão única, de uma linguagem formal de notação matemática pitagórica. Para explicar a unidade de tudo, e como tudo se harmoniza na unidade, Leibniz criou o conceito de mônada, termo de origem neoplatônico que significa unidade. Isso significa dizer que existe algo que está além da extensão, do movimento, como queria Descartes, e que não é de natureza puramente geométrica mecânica, ou seja, física, mas que é de natureza metafísica, mais precisamente uma força. Assim diz Leibniz, a realidade é construída de centros de forças ou mônadas. E se conseguirmos conhecer a natureza da mônada, conseguiremos também conhecer a natureza de toda a realidade existente. Para Leibniz, nós podemos conhecer a natureza de toda a realidade existente, porque cada um de nós contém por completo a representação de todo o universo em seu estado passado, presente e futuro. Como ele dirá
sucintamente, a alma conhece virtualmente tudo, diz ele, porque a alma contém o ser, o uno, o idêntico, a causa, a percepção, o raciocínio e uma grande quantidade de outras noções que os sentidos não podem fornecer. Como explica ele, não existe um antagonismo atávico entre as coisas, mas unidades de forças que concorrem para extrair do seu próprio interior a correspondência e harmonia perfeita, que faz parte de sua própria natureza desejada por Deus. Outro erro que podemos encontrar na história, segundo ele, é colocar o espírito e matéria, ou corpo e alma, como antagônicos. Há uma concordância perfeita entre a alma e o corpo, diz Leibniz. E há também uma alquimia que perfaz e que atualiza como desdobramentos conforme a interação com cada centro de unidade. A alquimia, de fato, fazia parte do centro de seus estudos e pesquisas. Por vários anos, Leibniz foi secretário da Sociedade de Intelectuais de Nuremberg, ligados à alquimia, os Rosacruzes. Não se tem conhecimento de quais eram as suas tarefas, mas sabe-se que ele seguia estritamente a tradição do segredo, adquirido a reputação de um adepto com profunda compreensão prática e teórica da arte. Ele fora visto fazendo experimentos em seu jardim. Sabemos que até o dia de sua morte conservou vivo interesse pela alquimia. Falou sobre isso com o médico no leito de morte. Leibniz procurou criar uma nova síntese a partir dos conflitos aparentemente irreconciliáveis entre as tradições anteriores em várias esferas da atividade intelectual. Entendeu que o destino ontológico do homem deve constituir infelicidade, que é progresso contínuo em direção a novas descobertas e novos prazeres e novas perfeições, ou seja, conhecimento do Criador e fruição de Deus em graus sempre maiores ao infinito, pois o homem é eterno, diz ele. Para Leibniz, tudo é vivo. Não há nascimento ou morte, não há nada de inculto, de estéril ou de morte no universo, só havendo caos e confusão na aparência. Não se deve julgar que o conhece porque leu suas obras, adverte ele, pois todo aquele que só me conhece pelas minhas publicações não me conhece, disse ele.